Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do programa Era uma Vez uma Fobia. O programa onde eu conto histórias e curiosidades sobre os mais diversos tipos de fobia. Também uso casos reais que eu já atendi no meu consultório, para dar de exemplo aqui. Então a gente fala sobre uma fobia específica. Tudo para que você não se sinta sozinho nesse mundo paralelo das fobias e que você saiba que sim, existe tratamento, existe uma luz no fim do túnel e que esse túnel é muito mais curto do que você imagina. Para quem está chegando hoje, está me conhecendo agora, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo que você tem de fobia, ou o tipo de fobia ou a intensidade de fobia, da fobia que você tem. Em apenas 4 passos você consegue resolver sua fobia de uma maneira muito eficiente e rápida. E na aula de hoje eu vou falar sobre um tema que, pelo jeito, é muito pouco conhecido. É bem diferente, é um tema que a maioria das pessoas não relaciona com a fobia. Muitas mulheres sofrem com isso sem ter ideia de que isso tem relação com a fobia, né? Então hoje eu vou falar sobre o vaginismo. Para quem não sabe, o vaginismo é quando a mulher sente uma dor da relação, né? Entre outras coisas, entre outros sintomas, é uma dor na relação. Que pode ser uma consequência de uma fobia chamada tocofobia. Pois é, esse nome parece ser estranho e é realmente muito estranho, né? Mas muita gente não sabe. Isso eu falo entre as mulheres no geral e até mesmo muitos profissionais. Não tem ideia de que problemas, entre outros sintomas, né? Assim, mas o mais comum é o vaginismo, que existe uma fobia por trás disso e fica se tentando tratar esse vaginismo, sendo que existe uma fobia por trás, tá? Então nós vamos falar sobre isso nessa aula de hoje. Eu vou explicar tudo sobre a tocofobia, como surge, por que ela está relacionada com a fobia, enfim, por que o vaginismo está relacionado com a fobia, os erros que as mulheres sofrem, na verdade as consequências que as mulheres sofrem por receber um mau diagnóstico e serem mal conduzidas nesse processo, né? Então as mulheres acabam sofrendo muito. E hoje, até o final da aula, você vai saber o que deve ser feito e como ajudar essas mulheres que sofrem com vários tipos de sintomas, não só esses sintomas do vaginismo, mas também vários sintomas relacionados à sexualidade. Então fica aqui comigo que eu vou até o fim, que eu vou te explicar exatamente, que até o fim da aula você vai saber exatamente do que se trata e por que isso tudo está conectado, ok? Então, se você conhece alguma mulher que sofre com vaginismo ou que tem algum pânico de engravidar ou do parto, eu já dando spoiler aqui, você chama essa pessoa para essa aula, que ela vai se beneficiar muito com essa aula, ok? Então eu já dei muito spoiler aqui, vamos começar aqui falando do que é a tocofobia. A tocofobia, na verdade, ela é um medo exagerado, desproporcional, de engravidar, de qualquer coisa que envolva gravidez, desde da relação sexual mesmo. A pessoa tem tanto, a mulher, né, ela tem tanto medo, ela tem tanto pânico de engravidar, que ela acaba não tendo relação, evitando ter relação por conta do medo, do pânico de engravidar, né? Então, assim, tudo que está relacionado à gestação, a mulher tem tanto pânico em sentir medo, em sentir a dor do parto, que ela acaba desenvolvendo um pânico e isso atrapalha muito a sexualidade dela, né? Então, assim, existem várias maneiras, assim, não tem um consenso de como isso acontece, da onde isso vem.
mas a gente pode imaginar que como nas outras fobias, né, em todas as fobias, para que você tenha uma fobia, é necessário que exista um trauma e não é necessário que você tenha tido contato com isso. Então, é muito comum de acontecer também, inclusive em mulheres que nunca tiveram relação sexual. Então, você não precisa ter relação sexual para ter a tocofobia. Tá? Então, assim, às vezes uma criança que teve uma experiência muito traumática na infância, relacionada à gravidez na própria família, e aí, ou uma adolescente que teve algum trauma específico com relação a isso, presenciou uma amiga ou uma irmã ou alguém da família que teve uma gravidez indesejada, isso gerou uma consequência enorme para ela. Enfim, um trauma emocional. Uma pessoa que tem um trauma emocional, que tem algum tipo de relação com gravidez, com relação sexual e coisas afins, pode desenvolver a tocofobia. A tocofobia, assim como todas as fobias, na verdade, ela não aparece só na infância. Aliás, existem muitos casos de tocofobia que acontecem em mulheres que já tiveram inclusive o primeiro filho, que ela desenvolve a tocofobia na segunda gravidez. E que a primeira pode ter sido ok, mas ela pode ter tido um trauma na primeira gravidez e desenvolve a tocofobia para a segunda gravidez. Entende? Então, assim, não existe uma idade certa, definida, para que se tenha uma tocofobia. Então, assim, uma das consequências da tocofobia é o vaginismo, mas esse pavor, esse pânico de engravidar, de passar por qualquer situação que envolva a gravidez, isso gera diversas consequências para a vida da mulher. E muitas vezes ela acha que o problema é ela. Porque às vezes ela vai no médico, o médico não encontra nenhum problema físico, encaminha ela talvez para um psicólogo, quando encaminha para um psicólogo que muitas vezes fica tentando tirar da própria mulher, assim, da própria pessoa, um porquê daquilo acontecer e tudo mais. A gente já sabe que isso não tem muita efetividade. E aí a mulher acaba desenvolvendo, achando que um problema é ela, é um problema dela. Na verdade, a gente já pode considerar que esse achar que o problema é ela já é uma muleta para começar a desviar desse assunto. Então ela usa desses argumentos, desses subterfúgios, para fugir do assunto muitas vezes. Tá? Então, assim, o pânico de engravidar é tão grande que ela começa a rejeitar qualquer tipo de interação sexual e acaba duvidando da própria sua sexualidade, achando realmente que é um problema dela e que isso vai passar, isso é só momentâneo e tudo mais. E pelo contrário, ao longo do tempo, isso tende a aumentar e atingir outras áreas da vida. Então a mulher que sofre com tocofobia é aquela mulher que ela ela acaba usando vários métodos contraceptivos ao mesmo tempo. Eu já tive uma paciente em que ela tinha DIU, ela usava contraceptivo oral, né, a pílula, e a pílula no dia seguinte quando ela tinha relação sexual. Tamanho era o pânico que ela tinha de engravidar. Então você pode imaginar a bomba hormonal que essa mulher coloca para dentro do organismo, usando vários métodos contraceptivos químicos, né? Então vamos imaginar assim que existe o DIU, aquele DIU Mirena, que é o DIU que libera hormônio, já é um pouco de hormônio, nós não estamos falando do DIU de cobre. Ela toma anticoncepcional e ainda assim no dia seguinte usa preservativo, mas aí tudo bem, não é uma questão química. Ela usa preservativo e no dia seguinte toma ainda
a pílula no dia seguinte. Então, você acha que isso pode gerar um problema físico para essa mulher? Uma desregulação completa hormonal nela? Então veja, isso é uma das consequências que a tocofobia pode trazer para a mulher. Então uma das características das mulheres que têm a tocofobia é justamente essa, assim, a fobia dela de engravidar é tão grande que ela acaba se atrapalhando nos métodos contraceptivos. Porque também, assim como nas outras fobias, ela acaba tendo vergonha, né? E acaba não falando, às vezes, nem mesmo para o próprio ginecologista. E aí o que acontece? Internet, acaba entrando na internet, descobre os vários, diversos tipos de métodos contraceptivos, e na cabeça dela ela entende que quanto mais métodos contraceptivos, mais protegida ela está. E na verdade não. Basta um método contraceptivo para que você já tenha uma chance muito mínima de engravidar, né? Então assim, ela acha que ela vai ser, ela sempre acha, ela tem sempre na cabeça, ela sempre acha que ela vai ser aquela porcentagem pequena em que o método contraceptivo falhou. Ela tem certeza disso, a cada relação sexual, ela tem certeza de que ela vai fazer parte daquela estatística mínima do erro do método contraceptivo. Entende? Então assim, o que não é, né? Do que nós não estamos falando? Nós não estamos falando da gravidez, do medo da gravidez, da adolescência, aquela coisa que todos nós já tivemos, assim, pelo simples fato de não tá no momento certo, eu não quero engravidar. Não é isso, tá? Nós estamos falando de uma fobia, de algo que ultrapassa isso. A pessoa tem pânico, tá? Então, assim, se essa mulher desenvolve a tocofobia antes de ter uma primeira relação sexual, qual é uma consequência, assim, que a gente pode imaginar do que pode estar acontecendo, do que pode acontecer com essa mulher, né? Então, assim, ela costuma, não é uma regra, mas geralmente é o que acontece. Se ela desenvolve a tocofobia antes de ter a primeira relação sexual, é uma mulher que costuma casar virgem. E aí você imagina que, assim, ela casou virgem, ou seja, ela deu todas as desculpas possíveis durante o relacionamento, até o casamento, para que ela casasse virgem. E aí podem ser as mais diversas desculpas que ela conseguiu fugir. Pode ser desde religiosas até não tô afim e é uma questão de princípios e valores e da família e tudo mais. Mas quando ela casa, tem a lua de mel. E aí? Como é que fica a lua de mel? E muitas vezes essa mulher não consegue nem curtir a festa de casamento, porque ela já está pensando que na lua de mel algo vai ter que acontecer, porque na final de contas é assim que a vida é, né? Então ela não consegue ter essa primeira relação com o marido, porque ela fica tão tensa, o pânico é tão intenso que a musculatura dela não permite qualquer tipo de penetração. Então o que acontece? Olha o tamanho do problema que ela arrumou pelo simples fato de ter uma fobia não tratada ou não detectada, porque muitas vezes, a maioria das vezes, ela é não detectada, tá? E quando detectada, muito mal tratada. Existe uma maneira mais certa de tratar esse tipo de fobia e qualquer tipo de fobia. E por falar nisso, vocês já estão inscritos na super aula de amanhã? Não se esqueçam, amanhã tem uma super aula onde eu vou ensinar o caminho das pedras para resolver não só essa fobia, mas qualquer tipo de fobia. Só que é uma aula fechada, justamente para que sejam as pessoas que estejam realmente afim. Então você precisa se inscrever. Existe o link na minha bio, se você quiser, mas se você não quiser ter esse trabalho de ir até a minha bio, basta você escrever aqui nos comentários fobia, que a minha equipe vai enviar o link para vocês e vai te dar todas as instruções para você entrar nessa aula, nessa super aula de amanhã.
Vai ser amanhã às 20 horas. Mas enfim, voltando aqui, existe método certo de tratar a fobia. Existem métodos não tão efetivos, vamos dizer assim, menos efetivos para se tratar a fobia. Eu respeito todos os métodos de tratamento. Então assim, desde a terapia cognitivo-comportamental, desde a psicoterapia convencional, da psicanálise, inclusive eu mesmo tenho formação em psicanálise e entendo que existe um momento em que a análise é importante, mas falando especificamente de fobia, a psicanálise não é a melhor opção, ok? Não por ela ser ruim, mas muito mais pelo tempo, porque a fobia ela é paralisante, né? A mulher, ela não consegue, para você ter uma ideia, é tão paralisante, ela não consegue, ela fica tão tensa que ela não consegue fazer um exame de Papa Nicolau, exame ginecológico. Isso só começa a atrapalhar a vida dela num todo, né? Então assim, e aí quando ela casa, quando ela tem isso antes da gravidez, antes da primeira relação, e ela casa, ela não consegue ter a relação com o marido, se isso acontece durante o relacionamento, você imagina assim, qual é a consequência que isso pode gerar para o relacionamento? Será que esse casamento dura? Será que esse marido vai ter a compreensão que deveria ter, necessária para dar o suporte para essa mulher? Ou ele vai entender que na verdade o problema é ele e que ela não está tendo atração por ele? Então veja a quantidade de problemas que isso pode causar e que na verdade a pessoa já passou no médico, já tentou de tudo, na cabeça dela já tentou de tudo e não consegue, não vai. E aí isso pode acabar com o casamento, isso pode acabar com uma família, enfim, de repente ela quer mesmo ter filho. Ela gostaria de ter uma vida sexual saudável, com prazer, não com dor. E ela sente tanta dor que isso, naturalmente, para qualquer coisa na nossa vida, né, nós não queremos sentir dor. Então, se você desde o início já sente dor, já é uma coisa muito desconfortável, você tende a entender que isso não é para você. E aí começam as desculpinhas. Porque ela também não está afim de tratar isso, ou não está muito... entende que isso não tem muito tratamento e tal. E aí começam as desculpinhas do tipo, eu não gosto disso mesmo, eu não gosto de sexo, por exemplo, eu não tenho muito interesse, filho é um problema, que o filho que eu escolhi não ter filho, e muitas vezes isso não é uma verdade, mas que só o fato dela imaginar passar pelo processo de gravidez e de parto, para ela já entra em pânico. Então ela começa já a desenvolver isso, a ter essas saídas no meio antes da relação. Ela já escolhe muitas vezes o parceiro que já está sabendo disso antes. Mas e quando não está sabendo? E quando isso acontece na segunda gravidez? Ou seja, você já tem uma família, vocês tiveram planos, vocês planejaram ter mais um filho, esse homem tem a vontade, você também tem a vontade de ter esse segundo filho, e você não consegue. E você a mulher começa a se distanciar sexualmente falando do marido. E o marido percebe. E aí cria um problema ainda pior, porque ela um dia não foi assim. Ela passou a ser assim. Então veja como isso pode gerar uma desconfiança ainda maior e um problema ainda maior. Então você tem um problema quando isso acontece antes da gravidez, você tem um problema antes da primeira relação, você tem um outro problema que acontece quando acontece depois de já ter tido relação ou depois até de uma primeira gravidez. Entende? Então, no geral, essas pessoas sofrem de qualquer maneira.
e aí tenta fazer um tratamento aqui, tenta fazer um tratamento ali, nada disso funciona e a pessoa acaba achando que o problema é ela e não consegue fazer nada, tá? Então assim, essa pessoa que casou virgem, por exemplo, ela começa, não só ela, mas todas as mulheres no geral, elas acabam sofrendo uma pressão social, uma pressão familiar, as avós, né, começam a perguntar, e aí, quando é que vem o netinho, quando é que vem o netinha, quantas pessoas, eu acho que se não for 100% das mulheres, dos casais, né, que recém-casados assim, e que ainda não tiveram filhos, eles sempre ouvem essas piadinhas do tipo, e aí, quando é que vem o primeiro filho? E aí, quando é que vem o filho? Quando é que vem o neto? Queria tanto ter um neto, queria tanto ter outro neto. E só de ouvir isso, a mulher já entra em pânico. Ela não tem a menor condição de lidar com essa situação, porque assim como as outras fobias, quando o emocional toma conta, e ele toma conta todas as vezes, ela perde qualquer racionalidade. Então assim, não é uma vontade, não é falta de vontade. Muitas vezes ela tem vontade, muitas vezes ela quer ser mãe, muitas vezes ela simplesmente está escondendo isso, porque ela nem sabia que isso era uma fobia. Então se você conhece mulheres que sofrem com isso e que costumam falar sobre isso e tal dessa maneira, vale a pena você mandar essa aula para ela entender e de repente entender que o caso dela tem solução. Existem mulheres que não querem ter filhos? Claro que existem, mas aí por uma opção e não por uma imposição do cérebro, da mente. Esse é o mais triste. É a pessoa que tem o desejo, que tem o sonho de formar uma família, de ter filhos e tudo mais, e ela simplesmente não consegue. Ela tinha vontade de ser uma mulher, ela até fala, né, que ela tem a vontade de ser uma mulher comum, que sente prazer nas relações, nas interações sexuais. Ela gostaria, mas infelizmente não vai ser dessa vez que ela vai conseguir. Então ela começa a meio que desistir da coisa. Entende? Então isso pode gerar um problema tanto físico, por conta do excesso de hormônios que essa mulher coloca dentro dela, o excesso de métodos contraceptivos, quanto a problemas sociais, emocionais, e aí pode gerar, se a gente for imaginar, como eu sempre falo, que uma fobia geralmente leva a uma outra fobia, que leva a uma outra fobia e que pode gerar problemas emocionais diferentes desse que nós estamos falando. Então, essa pessoa facilmente pode desenvolver uma depressão, facilmente pode desenvolver uma síndrome do pânico, uma fobia social, se ela for uma pré-adolescente, adolescente. Ela evita, porque ela sabe que se ela sai, a chance de um homem chegar nela, de ela precisar ter uma interação com uma pessoa do sexo oposto ou até do mesmo sexo, dependendo da orientação sexual, existe, e ela não tem a menor possibilidade de ter nenhuma interação. Então assim, tem também as pessoas, obrigado por me lembrar aqui, Priscila, existem as mulheres também que ficam fazendo teste de gravidez a cada relação sexual que ela tem. E hoje assim, ao menor alteração no ciclo menstrual, ela já entra num desespero e ela tem certeza absoluta de que ela está grávida. E ela vai e faz o teste de gravidez. Eu tive uma paciente que tinha tocofobia e a gente conversando, e assim, os testes de gravidez são muito baratos, né? Assim, você vai na farmácia de 5, 7 reais, pelo menos é o que eu imagino, que eu lembro da minha época, da época que eu tive filho, era mais ou menos isso, talvez não esteja muito mais caro que isso hoje, mas ele é muito barato. E essa mulher estocava, ela tinha estoque, ela tinha na casa dela vários testes, que ela não precisava ir até a farmácia.
A cada relação sexual, dava ali uns 2 dias, alguns dias e tudo mais, ela ia aí, fazia o teste. Isso para ela já estava no automático. E isso fazia muito mal, porque até o ponto em que ela ia fazer o teste, ela passava muito mal. Quando chega próximo da época menstrual, a pessoa começa a ter crises de ansiedade, porque ela tem certeza que ela não vai menstruar. Então essas crises de ansiedade vão ficando mais fortes próximos da época menstrual. Existem mulheres que têm sensações físicas de gravidez, que falam, eu tô sentindo a minha barriga inchada, o meu seio está sensível, estou com sensibilidade nas mamas. Elas sentem isso mesmo, porque lembra, a mente não sabe diferenciar o real do imaginário. E se existe essa programação na nossa mente subconsciente, ela vai jogar, vamos dizer assim, ela vai mandar as sensações físicas daquilo. Então veja aonde essa mulher entra nessa paranoia. Isso aí está perguntando, o Renato perguntando, se realmente ela está grávida, o medo de gravidez pode levar a abortar? Pode sim. Uma vez que ela, de repente, realmente... É que assim, a chance é muito pequena disso acontecer, viu? Porque o pânico dela engravidar é tão grande, como eu falei, ela usa tanto, ela se protege tanto, que a chance dessa mulher engravidar é mínima. Mas, no caso de engravidar, a gente pode imaginar que isso certamente é uma possibilidade na cabeça dela, de interromper essa gravidez. Né? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que isso existe e que as questões emocionais estão por trás. Então, assim, é isso que a Priscila está falando. Ela é tão cuidadosa que a chance disso acontecer é muito pequena, assim. Ela, imagina, a mesma pessoa, como eu falei no início, a mesma pessoa, ela usa DIU, ela toma anticoncepcional, ela usa preservativo e ela toma a pílula no dia seguinte. Então, qual é a chance dela engravidar? Eu não sei se eu posso dizer que é 0, mas é muito pequena. Dificilmente ela vai engravidar. Pelo contrário, é muito mais fácil ela adoecer do que ela engravidar. Porque eu imagino que o tamanho, a quantidade de hormônio que explode dentro do corpo dela, isso certamente desregula alguma coisa. Então, assim, dificilmente isso vai acontecer, tá? Mas se acontecer, pode ser uma possibilidade. Então, como em todas as outras fobias, que eu costumo dizer que a fobia, ela paralisa as pessoas. E no caso da tocofobia, ela paralisa a sexualidade dessa mulher. A mulher muitas vezes acaba duvidando da própria sexualidade. Tá? Então assim, e vejam que isso não é diferente das outras fobias. Percebe? Nós já falamos sobre fobias que podem gerar problemas físicos em outras lives. Essa é uma fobia que pode gerar problemas na área ginecológica. Nós já falamos da área cardiológica, nós já falamos de outras áreas em que a fobia interfere. Então vejam, eu falei numa live anterior que a fobia é como se fosse o cigarro das questões emocionais. Ninguém dá muita atenção para ela, mas ela pode ser a causa de muitos problemas físicos. E às vezes, no caso do vaginismo, por exemplo, a pessoa fica tratando esse vaginismo por anos e anos e anos, quando na verdade a causa era só a fobia. Só não, né? Porque não é uma fobia boba também. Ela só é uma fobia menos conhecida e cada vez mais conhecida, e isso precisa ser difundido entre as pessoas e entre os especialistas. Tem muitos que não pensam dessa maneira. E dependendo do tipo de atendimento que essa mulher recebe, eu atendi uma paciente hoje, só para exemplificar aqui, uma paciente da Alemanha, uma brasileira que vive na Alemanha. Eu não sabia disso, mas as consultas na Alemanha, por regra,
porque lá o atendimento, 90% das pessoas não tem plano de saúde, né? Atendimento público. Por regra, o atendimento máximo que pode ter é de 20 minutos. Então pensa, isso não é muito diferente aqui do Brasil também. Tem muitos lugares em que você não passa nem de 10 minutos. Então, o médico muitas vezes, ele só tem esse tempo para atender. Ele tem tanta coisa para pensar, para diagnosticar e para falar de medicamento, para explicar para essa mulher que às vezes não tem a menor ideia, que a última coisa que ele vai pensar, muitas vezes, é que pode ser uma questão emocional. Só depois que ela já fez tudo e tudo já aconteceu. Então ela já teve muito prejuízo. Então é mais uma fobia que gera muito prejuízo e nesse caso especialmente para as mulheres. Então eu queria lembrar aqui para vocês que existe tratamento, você que tem tocofobia e que agora está descobrindo que tem isso e que o seu vaginismo pode ser por conta disso, eu quero que você saiba que tem tratamento de uma maneira rápida e muito efetiva em apenas 4 passos. E amanhã, nessa aula fechada, só para quem está realmente interessado, precisa se inscrever, eu vou passar o caminho das pedras para você se livrar disso. Imagina como seria a sua vida para você que não tem uma vida sexual, vamos dizer assim, saudável. Como seria se sua vida fosse diferente do que ela é hoje? Como seria se você pudesse construir a família que você sempre sonhou e que você diz que não tem vontade? Será que não é hora de despertar esse sonho novamente? Esse sonho adormecido? E é isso que vai acontecer nessa aula de amanhã. O que eu quero, o meu propósito é ajudar essas pessoas, ajudar vocês a se livrar desse problema, como eu me livrei do meu problema. E mostrar para vocês que não precisa ser demorado, não precisa ser doloroso, que não precisa ter enfrentamento e que em apenas 4 passos é possível você resolver qualquer tipo de fobia, desde que você esteja bem disposto a fazer isso. E a aula a ser fechada já mostra essa disposição. Então assim, o quanto vale para você se livrar desse problema e de outros tantos? Porque nós estamos falando aqui da tocofobia, mas as pessoas que têm fobia costumam ter mais de uma fobia. Então, quanto vale se livrar dessas fobias? Quanto vale essa liberdade? As fobias tiram a liberdade. Quanto vale a sua liberdade? Então, assim, investe em você, faça um compromisso com você mesmo, assista essa aula, é gratuita. Esteja comigo amanhã e você vai conseguir, eu tenho certeza, reviver, vamos dizer assim, reanimar vários sonhos que você muitas vezes escondeu ou deixou para trás por conta de uma fobia. Imagina como seria isso sem nenhum desconforto, só sentindo prazer, sem dor nenhuma. Então esteja comigo amanhã nessa aula, que amanhã você vai ter todos os detalhes que você precisa para você se livrar não só da tocofobia, mas de qualquer fobia que você tenha. Faça esse compromisso com você mesmo, com você mesma. Esteja nessa aula e lá você vai se transformar. Lá você vai perceber e vai ver a luz no fim do túnel que hoje você não enxerga. Não existe fobia que dure para sempre. Se você acha que já tentou de tudo, você vai se surpreender. Ok? Vou ler agora aqui alguns comentários. Pode acontecer uma certa rejeição desse filho que nasceu no período da fobia? Uma culpa? Pode sim. Existe hoje, sim, é porque a ideia não era muito falar sobre a fobia, mas essa é uma fobia que ela foi descoberta mais recente, pelos anos 2000, tá?
Ela não é muito antiga, a descoberta dela, né? Então, hoje em dia, há quem diga que existe a tocofobia primária, secundária, terciária. A terciária, há quem diga que aquela depressão pós-parto pode ser chamada também de tocofobia terciária. Então a pessoa resolveu deixar isso para frente, tal, tem a fobia e acaba rejeitando esse filho. Pode acontecer, ok? Então veja que isso estraga, pode estragar, ou seja, ela nunca está totalmente relaxada durante o ato sexual. E é exatamente por isso que ela não consegue ter relações sexuais, porque ela está tão tensa, que ela não consegue relaxar. Como eu falei, ela não consegue fazer um simples exame de Papa Nicolau. Qualquer tipo de penetração é impossível para ela. E até de lubrificação, de uma série de coisas. Então ela começa a entender que é um problema dela mesmo. Ok? Bom, gente, acho que ficou claro aqui para todo mundo o que é, como acontece e como resolver. O que você pode fazer imediatamente. Primeiro, conversar com o seu ginecologista. De repente, você precisa de um pouco mais de informação, mas tendo essa tocofobia, saiba que existe tratamento, existe cura, existe resolução de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente do que vocês imaginam. Ok? Já deu meu horário aqui. Eu espero todos vocês amanhã na live, na super aula. Se permita, se dê de presente para alguém. Na verdade é de graça, mas envie para alguém essa live de amanhã, que não vai ser aqui no Instagram, ok? Vocês vão receber. Para quem quiser, o link está na minha bio, mas se escrever fobia aqui nos comentários, você recebe todas as informações para entrar nessa super aula que vai acontecer amanhã. Eu espero vocês todos aqui amanhã para essa transformação que vai acontecer na vida de todos vocês. Ok? Um beijo para vocês, boa noite e tchau!